Então, agora a questão é sobre uma consulta pública, né, que fala sobre o regulamento de universalização do serviço telefônico fixo comutado prestado no regime público, né, que é conhecido como ROU. Marcelo, explica para gente o que é essa sopa de letrinha, né? Mais uma, né? O que é o Mais uma ROU, né? letrinha. E Como aí foi aquilo que a Dai falou, né? Além da sopa de letrinhas, você tem que traduzir o que é o resultado da sigla ainda, né? sim, Mas deixa eu tentar resumir, né? E com certeza as colegas também poderão contribuir com o que me falhar. O ROU, que é o regulamento, né, de obrigações de universalização, ele nada mais é do que a regulamentação no âmbito da Anatel do que é o Plano Geral de Metas de Universalização, que, por sua vez, é através de um decreto presidencial que é feito a cada 5 anos para estabelecer obrigações que são impostas às operadoras de telecomunicações que são concessionárias públicas do serviço de telefonia fixa. Caramba, vai ser osso, mas em resumo são aquelas grandes operadoras que prestam serviço de telefonia fixa e que a cada 5 anos, através de decreto presidencial, são imputadas algumas obrigações para elas poderem fazer. Né? O que são essas obrigações? Desde 2008, né, foi inserido, nós estamos no PGMU 5, né, que é o Plano Geral de Metas de Universalização número 5, que é o último, inclusive, porque em 2025 acaba esse processo de concessão do serviço público de telefonia fixa. Mas desde 2008 já vinha sendo incluído obrigações para as operadoras em relação à construção de backhaul. E o que é backhaul? É uma infraestrutura de alta capacidade, geralmente em fibra ótica, que é o que interliga, né, a internet central, né, aquela internet que está espalhada, né, pelos grandes troncos, né, de fibra ótica no Brasil, até, vamos dizer assim, aquelas redes de última milha, que é onde está o provedor que fornece o serviço para o usuário final. Então, ela é uma infraestrutura intermediária, vamos dizer assim, mas de alta capacidade. Qual é o problema dessa política pública? Desde 2008, ela vem sendo dita, né, e editada na regulamentação que ela deveria atender políticas públicas de telecomunicações, políticas públicas de acesso, propriamente dito, porque o backhaul ele basicamente é feito para poder fornecer o serviço de acesso à internet. Lógico que pode ser utilizado outro serviço, mas o objetivo dela era para poder fornecer esse link de internet de alta capacidade, principalmente nos municípios onde não tinha nada, né, ou era muito precário. O que a gente descobriu foi estarrecedor, porque desde 2008 já existiam essas obrigações e até hoje, pelo menos até onde a gente sabe, porque a própria Anatel não conseguiu dar essa informação também, nenhuma política pública usufruiu, né, do backhaul, que é uma obrigação que são trocas de bilhões de reais, diga-se de passagem. O último agora vão ser quase 4 bilhões, esse PG1005 vão ser 4 bilhões de reais em trocas de obrigações, ou seja, dinheiro público, né, que deveria ser revertido para benefício da sociedade. Né? E desde 2008 não foi atendido nenhuma política pública com esses recursos. E o que a gente está reivindicando aqui era, infelizmente, só agora que a gente teve ciência, né, do tamanho do problema, é que pelo menos nesse último PGMU, esse backhaul ele possa atender de fato a políticas públicas e redes comunitárias, e esse é o pleito específico, né, que a gente está mandando para a Anatel, e que, logicamente, uma vez isso seja feito, possa ser feito também de forma assimétrica, ou seja, que o preço seja custo zero ou um custo bem reduzido para poder atender esse pessoal. É sim. isso. Cris, e como que está essa situação hoje? Você acha que é possível, nessa ação de incidência, mudar e transformar esse panorama, ou a questão ainda é complexa, para o entendimento da Anatel?
Bom, é complexa para a gente na sociedade civil, né, mudar esse cenário, mas é por isso que a gente faz trabalho de incidência, né. Mas, assim, é aquilo que eu tinha falado, como que as redes comunitárias se conectam hoje, acho que a Dai pode falar melhor depois, né? Você faz uma contratação, né, de um serviço comercial, né, de uma operadora comercial e compartilha, né, esse serviço dentro da comunidade. Ao incidir nessa consulta pública, né, o que a gente está reivindicando é que você tenha políticas públicas que permitam o acesso dessas comunidades à conexão do backhaul, né? Enfim, você facilite o acesso, né, das redes comunitárias. É um tipo de política pública que não depende necessariamente, né, da disponibilidade da operadora para oferecer, né, o sinal ou para se permitir o compartilhamento, né? Como eu falei, tem operadores que criminalizam esse tipo de compartilhamento, né, sendo que é uma prática totalmente ilegal. A dificuldade maior que a Anatel tem colocado para nós, ativistas, né, sociedade civil, pessoas que trabalham com redes comunitárias, é que eles têm alegado que não existe uma política pública que mencione redes comunitárias sem fim, ou organizações sem fins lucrativos, ou redes comunitárias, e que, portanto, eles não poderiam incorporar, né, esse tipo de ator ou esse tipo de atividade, né, dentro da regulamentação. E aí a gente tem buscado abrir diálogo tanto com a Anatel, quanto com... A gente já tentou, né, conversar com o Ministério das Comunicações, já alertou, né, que existe essa falta de um desenho, de uma inclusão de atores sem fins lucrativos, né, ou de redes comunitárias, ou organizações comunitárias. Tem várias coisas de você nominar isso, né, o que é, na verdade, enfim, seria é meio redundante você querer exigir isso, né? Porque já existe interesse, quando a gente fala de política pública, né, a gente já está pensando em entidades sem fins lucrativos, né, vamos dizer assim. Então, mas é uma demanda que é um argumento que a Anatel usa, né, para evitar mexer nesse tipo de regulamentação, né? Ou para desenhar algum tipo de obrigação nesse sentido. Aliás, né, também outro argumento, né, que não caberia na TEL fazer política pública. Quando ela faz, quando é de interesse das operadoras, né? Então, ela pode propor, né, ao Ministério das Comunicações, né, um determinado tipo de política, né, que venha a beneficiar a universalização da internet, etc., né, ou regulamentar práticas de mercado, né, enfim. Então, é outro argumento que a Anatel usa, mas que também na verdade, é uma desculpa para você não atender, né, essa necessidade das redes, né, que seria um passo gigantesco, assim, em termos de acesso, né, à internet de qualidade, né, porque também esses serviços, né, das operadoras privadas que oferecem para as ele é muito limitado, né, em termos de qualidade, velocidade, preço muito alto, né, enfim, como o Marcelo Saldanha, você precisa ter acesso ao backhaul, mas a um preço, né, assimétrico, né, porque a gente está falando de entidades sem fins lucrativos. Né? Então, nesse impasse que a gente se encontra atualmente, assim, é muito difícil a gente tratar disso nesse tipo de governo. Depende muito também de quem está ocupando o Ministério das Comunicações, ou que linha a Anatel está seguindo, né? Isso não foi diferente em outros governos, então é uma preocupação que a gente tem também, que tem que manter daqui para frente, né? Quem vai estar no Ministério das Comunicações que possa, né, interferir nesse desenho de políticas públicas, né? Enfim, já que é uma questão para a Anatel, né? Não deveria ser, mas já que vamos então tentar interferir no desenho das políticas públicas que incluam redes comunitárias, que incluam organizações sem fins lucrativos. Mas a gente não sabe, é uma grande incógnita, né, o que viria para frente. Então, é ainda um desafio muito grande, assim, a gente conseguir
fazer com que com que a Anatel e o Ministério das Comunicações enxerguem, né, essas redes, porque também tem um questionamento que a gente recebe muito, né? Mas quantas redes comunitárias existem no Brasil hoje, né? Quão relevantes vocês são, né? Como se você precisasse existir mais redes comunitárias para que houvesse uma pressão de demanda por uma nova regulamentação, né? Como a gente sabe que não é assim que acontece no mercado, né? Enfim, a regulamentação é anterior para facilitar a vida do mercado, por que eles não podem facilitar, né, a vida de quem quer estabelecer uma rede comunitária sem fins lucrativos, e a partir daí você facilitar a ampliação, né, e a proliferação desse tipo de rede, né? É um pouco essas dificuldades que a gente encontra. Sim. Daiane, como você está na ponta, então você talvez tenha alguns exemplos práticos, né, de como você, com situações que você já teve que se deparar e as dificuldades, né, que você tem na hora de trabalhar nas implementações de uma rede comunitária. Então, eu acho que uma das redes comunitárias que eu apoio, ajudo, né, uma rede comunitária no Vale do Ribeira, é um exemplo importante porque a gente compartilha, né, a gente, né, contratou um link de internet via satélite, se não me engano, de poucos megas, para dividir com 10 famílias. Assim. Então, o que as pessoas conseguem fazer nesse link é basicamente falar via WhatsApp. Né? Que elas conseguem fazer é falar via WhatsApp, elas não conseguem assistir algumas coisas, só que é bem limitado, né? Porque eles não têm uma quantidade Mas eu acho que esse assunto vem um pouco daquele começo de que, assim, primeiro, quando a gente entendeu que a possibilidade do uso do backhaul como potência, principalmente nesses momentos, né, de contratação de serviço de link, normalmente a gente contrata serviço de link de internet, que geralmente são rurais, então o preço é muito alto, né, por uma velocidade muito baixa, né, de internet. E aí a gente tem que ainda compartilhar esse link com mais pessoas para que todo mundo consiga, pelo menos, ter um mínimo de acesso ali naquele lugar. Com, né, acesso ao backhaul, essa qualidade, ela ficaria superior. A gente conseguiria, né, distribuir internet de maneira mais clara. Você pode, além de usar os aplicativos, você pode assistir o filme, você pode estudar, que é o que, né, quem tem um acesso à internet de qualidade faz, né? Então, o acesso ao backhaul seria extremamente importante para as redes comunitárias nesse sentido de fazer o que a gente chama de última milha, né, de levar para esses lugares onde a internet ainda não chegou e que tem um ponto próximo, tem um ponto que a gente acredita que seria suficiente para contemplar aquela comunidade. Mas uma coisa que a gente uma coisa que eu acho que também destacaria é que nesse momento, eu acho que a maioria das redes comunitárias, não sei se todas, a gente está para, né, pegar uma pesquisa de redes comunitárias daqui a pouco, né, que o pessoal fez para a gente entender como é que todas essas redes comunitárias funcionam, mas a maioria das redes comunitárias tem esse lugar de contratar serviço doméstico para fazer a instalação e com uma velocidade muito aquém daquilo que aquela comunidade precisaria. A gente acredita que se aproximando do backhaul, a gente teria uma qualidade melhor. É muito louco falar isso, porque para mim é um sentimento dúbio, porque a gente está falando com o Estado brasileiro que a gente precisa disso para né, estar lá quando... É uma contradição assim, enorme, assim. É um sentimento que eu não sei explicar. Fazer um trâmite que era para eles fazerem, né? Esse lugar fica com a... Mas tudo bem, já entendi que é assim o caminho, né? Então, a gente vem enfrentando esses problemas de acesso de qualidade. O backhaul faria isso, né? E é uma política pública, né? A gente, né, não está... E esses entraves que, por exemplo, não reconhecer a rede comunitária como uma política pública. A gente é reconhecido em outras esferas, mas só porque não está escrito ali que a gente é rede comunitária, não pode, né?
Então, a gente vem tentando fazer o caminho que é mais possível, mas é que, às vezes, a gente se sente meio, né, tratado como idiota, né? Porque a gente sabe que não é isso. Sabe que não é isso o problema, né? Então, o que a gente vem reivindicando é isso. O acesso ao backhaul vai fazer com que as comunidades que não têm acesso à internet, que as redes comunitárias vêm fazendo isso, tenham acesso à internet de qualidade, ou pelo menos melhor do que essa que está sendo fornecida nesses últimos projetos, né? Sim. Eu Marcelo, queria até complementar. exatamente, tem uma solução para isso? Pronto, eu falei para vocês que era aquela coisa dos 4 bilhões quase, né? Uma coisa que o Instituto está fazendo, a gente fechou, né, um contrato com uma consultoria econômica financeira, né, com uma empresa, né, dessa área e que entende bem dessa área, exatamente para poder a gente rever a metodologia do cálculo do PGMU, porque a gente identificou uma discrepância, uma coisa assim fora do comum em relação aos valores que estão sendo auferidos, inclusive com projeção de lucro dessas empresas na execução dessa política do backhaul em municípios onde não tem fibra ótica. Então, essa consultoria, ela, em mais ou menos aí mais uns 30 dias, eles vão entregar para a gente uma revisão desse cálculo. Do que a gente percebeu, com certeza vai sobrar mais uma beirada aí considerável de dinheiro desse saldo do PGMU. E o que a gente vai propor à Anatel é exatamente que, além de reconhecer, né, redes comunitárias como parte, né, das diretrizes das políticas públicas, que esse eventual saldo que reste, né, do PGMU, ele possa, de fato, para poder interligar as redes comunitárias nesse backhaul a custo zero. Porque é exatamente essa estranheza que a DAI tem, é o que a gente respira o dia inteiro aqui. Como é que pode o Estado brasileiro, que era obrigado, né, para poder promover políticas públicas de acesso, que existe uma lista de críticas que vem desde lá de 2010, desde o PNBL pelo menos, e eles não conseguem identificar isso como uma necessidade, uma obrigação do Estado para poder resolver. E aí a gente está fazendo, né? E a gente que eu digo, me incorporo aqui, logicamente, no espírito das comunidades, das tripas do coração, para poder conseguir interligar uma população que muito provavelmente até o fim do século não estaria conectada, né? Porque dentro de um país de desigualdades, né? De desigualdades perpétuas, né? A gente tem esse problema, a gente vê essa posição do Estado. Então, realmente, isso é estranho demais para ser bonzinho. Entendi. Cris, uma solução para esse problema seria um projeto de lei, seria incidir junto à própria Anatel, né? Como reconhecer as redes comunitárias como algo de relevante valor social? Ah, eu acho que não precisa, né? Acho que isso, na verdade, como a Ney falou, é obrigação do Estado, né? Oferecer esse tipo de atendimento, né? Às redes comunitárias. Mas eu acho que, por uma série de motivos, né? A gente quando se fala em obrigações, né, em políticas públicas, acaba sempre tratando, né, a questão da universalização do acesso geralmente como isso, como uma questão de consumo. Né? Quando a gente fala de consumo, a gente fala, né, de um serviço privado, etc. e tal. Talvez, né, incidindo, né, na formulação de políticas públicas, e quando a gente fala de políticas públicas, né, o problema é que elas sempre são políticas de governo, claro, e aí depende, né, enfim, do interesse de governo de inserir ali, né, os atores, né, que ele reconhece como legítimos, né, em relação àquela política. Então, claro, a gente tem milhares de políticas, né, cidades digitais, Wi-Fi Brasil, né, Brasil Conectado, e nenhum deles reconhece ou insere ali a possibilidade de você ter organizações, né, sem fins lucrativos,
construindo, e nem sequer esse tipo de rede, né, rede comunitária, né, enfim, é tudo tratado como, né, uma questão de levar acesso ao usuário, né, que também é uma palavra ruim, né, um usuário de um serviço, um usuário é um consumidor, né, é um usuário de um serviço. Então, você está falando, enfim, de um indivíduo, você está falando de uma coletividade, redes comunitárias, né, são coletividades, são comunidades, né, geralmente com práticas, como eu falei, autogestionárias e tal, autossustentáveis, né, não reconhece esse tipo de rede, não conhece esse tipo de ator, né, como interlocutor, né, para o desenvolvimento dessas políticas, não só nesse governo, como nos outros. Então, claro que a gente pode pensar, né, daqui para frente, como o desenho das próximas políticas, e vai vir, porque é sempre de interesse eleitoral, interesse governamental, você falar assim, eu tenho um programa de acesso à internet, né, então, todo governo tem um programa de acesso à internet. De a gente tentar inserir, né, esse tipo, ter uma preocupação, né, e uma incidência constante, né, em relação a isso, de tentar mostrar, né, que existe esse tipo de prática, ela é importante, que ela é inovadora, enfim, como a gente tem conversado aqui desde o começo, né, do podcast. A gente tem, enfim, né, o Instituto Bem-Estar Brasil, né, apresentou, né, desenhou um projeto de lei, né, de TICs, né, nos municípios, né, para facilitar o acesso, né, à internet, né, nas localidades, né, nos municípios. Então, a gente já aí, né, já está tentando inserir, né, redes comunitárias como parceiras, né, nesses projetos. A gente tem o FUST, né, a gente pode, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, né, a gente não falou muito dele aqui, mas a gente tem o FUST, a gente pode tentar incidir em cima do FUST, né, que tem uma parte, uma destinação para recursos não reembolsáveis, né, do FUST, que pode se destinar a projetos relacionados a redes comunitárias, e a partir daí a gente começa, né, a mostrar como a importância das redes comunitárias, mostrar que elas existem, né, que tipos de práticas elas têm, né, quem desenvolve essas redes, quem se beneficia dessas redes, então, tentar incidir nessas políticas, assim, que já existe, acho que é o FUST no momento, né, esse projeto de TICs que está agora, que acabou, né, de ser publicado no Legislativo, né, ainda tem aí alguns caminhos em relação, né, dentro da Câmara, e acho que, por enquanto, é isso, assim, né? E continuar incidindo aí nos próximos anos, né? Eu acho que principalmente agora, que a gente vai entrar no semestre, enfim, eleitoral e tal, né? Tentar incidir nas políticas públicas, né? Tentar mostrar isso, aparecer em número, né? Já que eles exigem da gente, né? Que sejamos grandes, tipo, quem são vocês, os comunitários? Não, somos nós, são pessoas que trabalham como eu, só com regulação e políticas públicas, né? O Saldanha, que aí está entre os dois, né, entre a implementação, e a DAI, né, que trabalha diretamente, né, na comunidade, na casa dos meninos, continuar incidindo e mostrando que, sim, somos atores legítimos e temos direitos, né, e precisamos de políticas específicas, né, para as práticas que desenvolvemos. Então, não sei se eu respondi bem, enfim, mas Não, sim, ficou bem claro.